Olá! Estamos aqui ao vivo para mais um evento da Maratona. Essa é uma live muito especial que a gente vai estar recebendo a Ju. Eu já vou chamar ela aqui, a Mariana, nossa parceira de maratona. Deixa eu ver o que. Olá, Oi, Ju, tudo tudo bom? bom? Boa noite. Boa noite. Que alegria ter você aqui, Ju, conosco. Ah, Olá, Olá, tudo bom? boa noite, meninas. Boa noite. Eu estava falando com a Mariana, Ju, esses dias, que é uma honra muito grande para nós ter você aqui. É, uma convidada de peso, principalmente no mês de setembro, que deve estar com a agenda lotada. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, a sua disposição em estar contribuindo. A gente tem uma missão em todos os meses do ano, mas eu acho que em setembro a nossa missão se intensifica um pouquinho mais, né? Em função do mês da conscientização. Então, Ju, muito obrigada, gratidão imensa pela sua presença aqui hoje. Eu acredito que vai ser um bate-papo bem bacana, uma troca de informação aí bem legal que a gente vai estar levando para as pessoas. E gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece ainda. bom, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer a vocês. Eu que me sinto feliz, me sinto muito honrada de estar aqui. Como vocês disseram, esse mês de setembro é um mês muito especial. Trabalhamos com questões que envolvem a cognição, né, e principalmente aí a doença de Alzheimer. Então, para mim, assim, é um convite realmente especial. Eu me sinto honrada, me sinto feliz de estar aqui. Espero conseguir contribuir de alguma forma. E, bom, eu sou professora de gerontologia, trabalho aí há 12 anos nessa área. Trabalho com questões que envolvem o envelhecimento saudável, mas, de fato, meu carro-chefe é a doença de Alzheimer já há muitos anos. Tenho alguns cursos voltados, né? Um curso, na verdade, hoje é um curso só, para ajudar os cuidadores de pessoas com Alzheimer. E, enfim, é uma jornada aí de muitos anos, né? De muito trabalho, tentando contribuir nesse campo. E tenho aí meus canais nas redes sociais também, já há uns 4 anos, né? Também vim para esse mundo digital. E sempre fico muito feliz quando eu posso falar sobre a gerontologia, em especial sobre Alzheimer. Ah, muito bom. Vou aproveitar o gancho, vou pedir para a Mariana se apresentar, que vocês têm bastante coisa em comum, né? Então, se É isso apresenta para aí, quem não conhece também, Mariana, por gentileza. eu me apresento. E aproveito também para agradecer a Ju, né? A Camila já fez isso, mas eu acho que vale reforçar, porque é muito importante a gente espalhar, né? A gente semear informação, a gente passar essas informações que são tão importantes. Meu nome é Mariana, sou gerontóloga de formação. E também, além da parte, né, da gerontologia, das atuações de avaliações gerontológicas, eu também tenho a formação na estimulação cognitiva, que é, né, uma área em comum. E eu acho que todas as nossas profissões se complementam, né? E É assim bem, como. só dá licença, Maria, é Não, bem pode falar, engraçado claro. porque nós trabalhamos no antes, né, Ju? Assim, né? Pensando em retardar, pensando em que menos pessoas cheguem em estágios avançados, né? Isso através muito da qualidade de vida, de como essa pessoa, né? Levou questões diárias, né? E então se complementam por isso, né? Tem bastante coisa em comum. E eu até aproveito, Ju, para antes de nós começar o nosso bate-papo formal, que você explanasse um pouquinho de que forma você enxerga, né, a estimulação cognitiva lá na frente, porque você deve vivenciar isso com os pacientes, né? Com caso clínico, deve ter muito estudo envolvido, né? Esse é teu mundo. Você consegue hoje perceber pacientes que tiveram um estilo de vida rico, variado,
como que esse paciente chega lá na frente quando comparado a um que não teve, né, um estilo de vida adequado quando se pensa em retardamento de doenças? Olha, meninas, a estimulação cognitiva associada a um outro conjunto de fatores é fundamental, né? Tanto na prevenção do Alzheimer, quanto quando a gente pensa a questão da lentificação do processo de evolução da doença. Hoje, por exemplo, já existem estudos que comprovam que não só a estimulação cognitiva vai ajudar a prevenir, mas em alguns casos, né, a gente já tem tido alguns casos de sucesso, inclusive de reversão de declínio cognitivo leve, de reversão de fase de Alzheimer, fase bem inicial, embora esses estudos ainda estejam avançando agora em 2022 para ensaios clínicos, né, mas as pesquisas iniciais já trouxeram isso, e a estimulação cognitiva ela faz parte desse protocolo personalizado. Então, tanto para prevenção quanto para possível reversão de quadros iniciais de declínio cognitivo, quanto para aqueles que já têm a doença, a estimulação cognitiva é fundamental. Eu acredito que é uma área, é um campo, né, na verdade, dentro da Geronto que vai crescer muito, né? Eu fico feliz de conhecer profissionais como vocês que trabalham nessa área, porque é algo que realmente é essencial, é diferencial. Pessoas que se estimulam adequadamente, de preferência com orientação profissional ao longo da vida, elas certamente elas são menos suscetíveis a demências, né? Então, hoje é algo que a gente deveria começar, nós já deveríamos ser estimulados desde muito jovens, né? Mas, bem, qualquer momento é o momento. Então, se hoje eu não sofro com nenhuma demência, não quero sofrer, não importa se eu tenho 30, 40, 50, eu já posso começar a fazer estimulação cognitiva, que certamente vai ajudar bastante. Nossa, como é importante uma fala dessa. A gente escuta, às vezes, relatos de familiares que falam assim, nossa, se eu soubesse, eu teria começado antes. E está cada vez mais presente no nosso dia a dia, que hoje a gente sabe que a cada 3 segundos um novo caso de demência é diagnosticado no mundo, né? E a tendência é que esse número só aumente. Então é preciso tomar consciência, sim. Como a Ju falou, né? Nunca é tarde, sempre é tempo, independente da idade. A gente tem um problema, né, meninas? Infelizmente, a gente tem muitos mitos, né, os preconceitos relacionados ao envelhecimento. Então, o que ocorre muitas vezes é que à medida que eu me aposento, né, que as pessoas se aposentam, elas deixam de se estimular cognitivamente, né? Porque, por exemplo, o trabalho também funciona como uma forma de estimulação, né? A sociabilidade também. Enfim, quando eu deixo tudo isso, e aí eu também não faço um outro trabalho específico de estimulação, eu sento no sofá para ver televisão, eu deixo de ler, eu deixo de estudar, eu deixo de trabalhar todas as dimensões da cognição, realmente eu fico muito mais suscetível, né? Então, talvez por isso, esse seja um dos pontos para surgir esses casos de demência após os 60 anos, né? Então, a gente É realmente verdade. deveria trabalhar. É verdade, isso mesmo. Então vamos lá, Ju. A gente saiu um pouquinho do script, né? Vou até pedir desculpa para você, mas foi surgindo e eu aproveitei o seu gancho. Ô, Ju, muitas pessoas, inclusive no nosso dia a dia, né? A gente tem convívio com algumas pessoas e a gente questiona, se conhece a doença. E é assustante, assim, é alarmante a quantidade de pessoas que não têm informações básicas a respeito da doença. Muito em função, eu acredito, por preconceito, por acreditar que, né, tá lá no vizinho, tá lá na família do colega, né? A gente ainda precisa levar muita informação para as pessoas e eu vejo que tá faltando muito, porque quando falta informação, a gente deixa de fazer diagnóstico precoce. E quando tem uma intervenção que é feita logo no início, eu caio no que você falou. Olha só, casos que foram, né, reversíveis aí de um CCL, né? Olha que sensacional esse dado que você trouxe para nós. Então, se você pudesse, Ju, falar para nós aqui, quais são os sinais de alerta que eu devo ficar atento, onde eu devo me preocupar, que tipo de situação que eu devo acender né, a antena e falar, olha, é bom investigar. Existem vários sinais relacionados aí a déficit cognitivo, né? Que não só a memória. Obviamente, quando a gente fala de Alzheimer, um dos pontos principais é a perda de memória recente, né?
amnésia que é frequente. Mas, em geral, ela vai vir acompanhada, e até para diagnóstico, né, a gente precisa disso, que essa perda de memória vem acompanhada de outros sintomas, e essa pessoa apresente dificuldade para gerenciar a própria vida, dificuldades no ambiente de trabalho, dificuldade na sociabilidade, né? Então, o primeiro sintoma realmente característico é essa perda de memória recente. Então, a pessoa esquece os acontecimentos, ela esquece algo que ela conversou 5 minutos atrás, ela perde os compromissos, ela se perde no meio das conversas, ela faz as mesmas perguntas, ou seja, realmente essa memória recente é algo que é muito característico, essa perda de memória recente. Então, ela esquece algo que aconteceu e ela simplesmente não se lembra depois. Então, isso é muito característico, né? Porque às vezes a pessoa imagina que está com Alzheimer porque esqueceu uma chave. Só que depois ela se lembra onde estava aquela chave. Então, não é um quadro, né, de Alzheimer. Pode ser o estresse, pode ser cansaço, pode ser diversas coisas. Agora, quando eu realmente me esqueço completamente, eu apago aquilo, e aí é realmente uma amnésia, que é uma das características, né? Mas, como eu falei, existem outros sintomas, como sintomas relacionados à questão da linguagem. Então, quando uma pessoa apresenta dificuldades para encontrar as palavras, dificuldades para completar uma frase, dificuldades para entender o que as outras pessoas conversam com ela, né, diante de um discurso, às vezes ela se perde dentro de uma conversa, isso também é uma das características. Uma outra característica que eu vejo muito comum é quando essa pessoa começa a acusar os outros de roubo, simplesmente porque ela esquece onde ela coloca as coisas, e aí geralmente isso é um dos grandes atritos familiares, às vezes há desavenças, há rompimento de vínculos, né? As pessoas não conseguem observar que ela faz essas acusações porque ela esquece onde ela coloca as coisas dela, então ela vai acusar alguém daquele sumiço. É uma das características que traz muitos problemas, né? A gente tem a incapacidade também para realizar tarefas cotidianas. Então, por exemplo, uma dona de casa que está acostumada a fazer o mesmo bolo há 30, 40 anos, ela começa a apresentar dificuldades, a precisar da receita, a precisar de orientação para fazer, ou no ambiente de trabalho, alguma tarefa que ela já fazia ali com frequência, e de repente não, né? Porque é lentamente a doença de Alzheimer, essa pessoa começa a ter dificuldade para fazer, precisa da ajuda. A gente tem as desorientações também, o fato dessa pessoa se perder, às vezes num percurso que é muito comum, ela faz aquele percurso sempre, sempre fez, e ela, de repente, ela começa a se esquecer como que ela chega em casa, ou ela vai para algum lugar, ela não lembra o que ela foi fazer naquele local. A gente tem também as situações de risco, que muitas vezes essa pessoa se coloca, né? Ela é muito suscetível a roubos, porque ela confia muito nas pessoas, ela perde a capacidade, às vezes, de julgamento, ou ela faz doações, por exemplo, desproporcionais, e aí ela fica com uma vida financeira muito confusa, e isso ocorre também porque ela perde essa percepção, né, das pessoas que são confiáveis ou não são, e os distúrbios de humor e de personalidade também, né? Isso, como as pessoas confundem muito o processo de envelhecimento, às vezes essa pessoa começa a apresentar um humor mais irritadiço, começa a ficar mais agressiva, ou fica mais depressiva, mais apática, e a família acredita isso ao processo de envelhecimento, né? Porque ela está ficando idosa, então isso é normal. E não, né? São características aí, são sintomas que podem, né, estar associados aí à doença de Alzheimer se eles vêm junto com aquela perda de memória recente e com essa dificuldade para gerenciar o cotidiano. Então, né, Ju, a gente pode falar que não é um sintoma característico, né? Mas são um conjunto de fatores que podem, então, fazer com que a pessoa ligue, né, o sinal de alerta. Ele é um avanço gradual e não é repentino, né? Ele é lento. Então, por isso da importância das pessoas se darem conta realmente desses sinais para já buscar uma intervenção, né? Sim, isso é muito E que importante. pode falar, Ju. Quando surgem esses sintomas, na verdade, essa pessoa já está desenvolvendo Alzheimer pelo menos 10, e hoje já tem pesquisas que vão falar de 10 a 20 anos. Então, assim, o processo fisiopatológico da doença já está acontecendo, sintomas que ainda não apareceram. Então, a gente poderia até dizer que quando a gente fala de fase inicial de Alzheimer, na verdade, a gente está falando já de uma fase muito avançada, que já são anos da doença se desenvolvendo, né? Então, se eu percebo esses sinais, eu deveria agir imediatamente, procurar o profissional médico, para que isso realmente seja avaliado, né?
porque essa intervenção realmente precoce, que já não seria tão precoce, é muito importante. Olha que legal, né? Quando esses sintomas então começam a aparecer, é porque a doença já estava ali há um tempo, né? Ela não apareceu assim, né? E aí isso tem muita relação com reserva cognitiva, não tem, Ju? Sim. Tem pacientes que vão apresentar sintomas lá na frente, né? Porque tem uma boa reserva. Então, você vê que isso tem relação, de fato? Sim. E aí entra realmente a estimulação cognitiva, porque se eu faço a estimulação, né, e eu crio também essas reservas, ainda, por exemplo, que eu tenha lá o gene que me deixa mais predisposta à doença, se eu faço a estimulação cognitiva e eu associo isso a uma boa alimentação, associo exercícios físicos, associo a qualidade do sono e outras coisas, ainda que eu desenvolva Alzheimer, eu posso desenvolver mais lá na frente. Então, de repente, eu poderia desenvolver com 60, 70, com 80 os sinais, né? Então eu vou jogar bem lá para frente o desenvolvimento da doença. Por isso que é importante a gente cuidar, né, de todos esses fatores aí que envolvem a cognição, que envolvem a saúde do cérebro, para realmente, se eu for ter a doença de Alzheimer, eu quero que eu tenha mais tarde possível. Seja lá na frente, né? Mari, você quer fazer alguma consideração? Não, a colocação que eu ia falar anteriormente é que o que a gente precisa também pensar é que cada ser humano é único, né? Pode ser que os sintomas, né, não sejam exatamente, né, todos iguais em todos os indivíduos. A gente percebe, né, que a pessoa que tem a doença de Alzheimer, alguns associados à própria personalidade, né? Talvez interfira também, por exemplo, o idoso ficar um pouco mais agressivo, talvez ele já tenha uma personalidade que fosse mais forte, associada, isso vai acentuar, né? Mas que também não dá para a gente falar que todos os indivíduos que tenham, né, a doença vão ter os mesmos sintomas, né? Os mesmos fatores, como a Ju falou, explicou, né? Que pode ser desorientação, a memória recente, mas pode ser que seja em ordens que não seja igual, né, para todo mundo. Era mais isso que eu ia colocar. Porque somos diferentes, né? Cada um tem uma trajetória, uma história de vida, né? Carrega uma bagagem. Então, com certeza. Ju, e aí falando nesses sinais de alerta, como que hoje é feito o diagnóstico da doença de Alzheimer, né? Explica para nós como que é feito esse diagnóstico. Então, infelizmente hoje o diagnóstico ocorre de forma muito tardia, né? Não só no Brasil e outros países também, mas aqui é um sinal bem de alerta para a gente. E o processo diagnóstico é um processo que é complexo, é um processo que às vezes é longo, vai depender de profissionais habilitados, de profissionais especializados na área, porque é um conjunto de avaliações que a gente precisa fazer, né? De realmente uma avaliação que seja completa, porque a gente vai precisar de uma avaliação clínica para conhecer a história, a gente vai precisar dos exames de sangue, a gente vai precisar de exames físicos, de exames neurológicos, de exames de imagem, enfim, porque a ideia na doença de Alzheimer, como a gente não tem um exame específico, né, que a gente possa ali colher um sangue pronto, tem Alzheimer ou não tem, a gente vai trabalhar dentro de um processo de exclusão de outras possibilidades, né? Então a gente vai avaliar ali se essa pessoa, por exemplo, tem algum outro tipo de demência, ou se ela tem, por exemplo, causas reversíveis de demência também. E aí, identificando esse processo, ou se a gente não identifica outras coisas, e avalia ali a história clínica com todo esse contexto, a gente percebe que tem grande possibilidade de ser Alzheimer, porque hoje, na verdade, o diagnóstico de possível Alzheimer, né, já que a gente não tem um exame ali que nos dê 100%, a gente vai fazer esse diagnóstico. Mas, assim, o que vai ser avaliado dentro desse processo? A gente vai avaliar as funções mentais dessa pessoa, e aí observar realmente as perdas cognitivas, né, relacionadas aí à memória, ao raciocínio, capacidade de julgamento, a orientação, as habilidades visoespaciais. Vai ser avaliado também se essa pessoa ela vem perdendo, tem uma queda das habilidades dela mentais em relação ao anterior, né? Então a gente vai, bom, minha mãe sempre fez certas coisas sozinha, e aí agora ela está perdendo essa habilidade.
Então, isso que vai ser avaliado, né? Porque às vezes, principalmente quando essa pessoa, ou esse idoso em especial, ele é levado para uma avaliação médica por alguém que não conviveu com ele a vida inteira, às vezes se leva pensando que pode estar desenvolvendo uma demência, quando na verdade a pessoa sempre foi daquele jeitinho. Às vezes ela não foi muito estimulada, às vezes é uma pessoa analfabeta, né? Então a gente vai avaliar esse parâmetro. A gente vai observar se essa pessoa tem algum prejuízo em relação à vida diária dela. Porque, como eu falei anteriormente, quem tem uma demência dessa vai perdendo essa capacidade de gerenciar a própria vida. Então, essa perda aí de funcionalidade, de gerenciamento da própria vida é um dos fatores importantes. E a questão das causas reversíveis, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que pessoas que têm problemas de tireoide, como hipotireoidismo, pessoas com deficiência de B12, pessoas com doenças infecciosas, né? Idosos, por exemplo, com infecção urinária. Acontece de forma aguda esses sintomas cognitivos, mas acontece. E aí, às vezes, isso perdura por muito tempo se essa pessoa está com processo infeccioso há muito tempo. Então, isso também vai ser avaliado, né? Vai ser avaliado se essa pessoa tem abuso de álcool, se ela tem problemas de audição também, se tem problemas de visão, são coisas que vão influenciar, se tem problemas hepáticos e renais. Mas os passos, né? O primeiro passo vai ser realmente uma avaliação médica e neurológica. Então, nesse ponto é muito importante o familiar, né? Porque é o familiar que vai contar a história, o familiar que vai falar quando que surgiram os sintomas, quais foram os primeiros sintomas que surgiram, em que momento, se essa pessoa sofreu alguma perda, se ela tem história de depressão, se ela tem história de doença mental. O médico vai fazer uma avaliação física e neurológica também, para ver se tem uma perda de força, né? E outras questões. Vai avaliar a questão das medicações, porque tem muitas medicações e no idoso acontece muita polifarmácia, e aí o idoso toma um mundo de medicações que, interagindo entre si, podem simular uma demência, podem trazer sintomas característicos de demência. Vai ser avaliado outros casos, por exemplo, às vezes a pessoa tem um tumor, pode acontecer, e às vezes tem neurosífilis, tem várias outras condições que podem influenciar. Então, toda essa avaliação vai ser feita, né? E os primeiros testes cognitivos também. Tem os exames laboratoriais, como eu falei, então vai ser avaliado se essa pessoa sofre com anemia, se sofre com algum processo infeccioso, se tem deficiência de vitaminas, se a questão hormonal está desbalançada, se tem um desequilíbrio ali, às vezes basta você equilibrar e essa pessoa volta a funcionar normalmente, às vezes não é nenhum Alzheimer que está acontecendo ali. Em alguns casos, né, quando se suspeita de que talvez não seja Alzheimer, pode ser uma doença infecciosa do sistema nervoso central, por exemplo. Pode ser feita uma punção lombar, em alguns casos específicos. Tem o eletroencefalograma, tem os exames de imagem que são muito importantes, né? Como a tomografia, como o PET scan, como a ressonância. E a gente tem os outros testes também que são importantes, né? Como a avaliação psiquiátrica, porque pessoas, por exemplo, com depressão, elas podem apresentar sintomas que também são sintomas muito similares à demência. Então, avaliar se essa pessoa está sofrendo com depressão, está sofrendo com estresse, com ansiedade, também é um passo importante do diagnóstico. Os exames neuropsicológicos também, os testes aí cognitivos, né? E a gente tem um padrão aí, um conjunto de testes que a gente faz padrão para avaliar também, são super importantes, até para a gente saber o grau de perdas cognitivas, o que essa pessoa está perdendo e o grau dessa perda. E também a avaliação do terapeuta ocupacional, né, do fisioterapeuta, para poder avaliar a capacidade, se essa pessoa já perdeu algo ali em relação às atividades da vida diária, se ela consegue fazer, o que ela não consegue fazer. E aí tudo isso é relacionado que vai trazer o diagnóstico. Eu acho sempre importante a gente falar sobre isso, porque eu trabalho em hospital também, eu conheço muitos casos em que a família fala, olha, chega no hospital, olha, meu pai tem Alzheimer. E aí os médicos vão reproduzindo aquilo. Quando a gente senta para conversar e a gente pergunta quando recebeu o diagnóstico, não, porque ele foi internado em tal ocasião, e aí eu contei essa perda de memória, algum sintoma, e aí o médico falou que ele tem Alzheimer. E aí eu fico, Sem nenhum exame. mas como assim, né? É um processo de investigação, é tão sério, né? É tão específico, a gente tem que excluir tantas coisas, né? Então, assim, não é possível chegar a um diagnóstico de Alzheimer em um dia, né? É preciso fazer vários testes, várias avaliações, e eu acho muito importante que os cuidadores saibam disso, né? Olha só, né? É muito complexo, né? Para a gente sair generalizando e falando que qualquer
perda, né, está relacionada a essa doença, porque é muito complexo, né? Uma quantidade de exames, e como a Ju falou, como é por sistema de exclusão, o diagnóstico nunca vai ser 100%, né, Ju? A Sim. única certeza que a gente vai ter é pós-morte, não é? Onde a gente consegue, se quiser, né? A gente consegue estar fazendo, abrindo ali, vendo realmente se tem algum depósito, né? Enfim, das proteínas, mas fora isso, diagnóstico 100% não é possível ser feito, né? Sim. E aí, meninas, assim, também eu acho importante a gente falar para os cuidadores que às vezes existem erros, né? Por exemplo, quando uma pessoa chega para uma avaliação médica e ela já está em fase intermediária do Alzheimer, caminhando para o avançado, isso acontece muito, né? Parece incrível, mas acontece o tempo inteiro. Ela já apresenta, além dos sintomas cognitivos, ela apresenta também uma perda funcional. Então, ela apresenta também os sintomas motores ali junto. Então, é muito difícil para um médico saber, né? Vai depender muito da história e o papel do familiar, como começou a evoluir esse problema. Eu já vi casos, por exemplo, de um paciente receber diagnóstico de Parkinson, porque ele apresentava os problemas motores, mas, na verdade, ele já tinha começado com os sintomas cognitivos 5, 10 anos. Mas o médico, esse paciente só chegou para o médico quando essa pessoa já apresentava também sintomas motores, que vai acontecer com a progressão da doença de Alzheimer. Então, assim, Sim. isso acontece também, os diagnósticos errados acontecem, às vezes por falta de experiência do profissional, ou às vezes por falta de informações que ele recebe, que a gente tem que entender que hoje realmente a gente não tem um exame ali, ponto, que fale, ó, é Alzheimer. Então, é um trabalho complexo, né? Para a gente chegar nesse diagnóstico, e a gente precisa entender que não é fácil também. Uhum. Né? Ju, deixa eu te... Ah, pode falar. Não, pode ir, vai, pode ir. Não, eu ia te perguntar assim, por exemplo, a família começou a perceber alguns sinais de alerta. Tem um profissional que ela, assim, específico que ela deve procurar? Qual profissional a família deve ir atrás? Porque pode ser que surja essa dúvida para o familiar, né? Qual profissional eu procuro primeiro? Como me direciono, né? Existem 3 profissionais que, em geral, são bem treinados, né, para esse diagnóstico, que é o neurologista, o geriatra e o psiquiatra. São profissionais que geralmente trabalham com isso. Alguns profissionais clínicos gerais também são treinados para fazer diagnóstico de demência, mas eu acho que o interessante é qualquer um desses profissionais que a gente for procurar, a gente realmente perguntar se há uma experiência com diagnóstico de demência. Porque, por exemplo, existem neurologistas que trabalham com várias outras condições e que não têm um arcabouço grande, embora conheçam a doença, não lidam com a doença o tempo inteiro. Existem psiquiatras que lidam mais com as doenças mentais, né? Com esquizofrenia, com ansiedade, com depressão. Então, ele não vai ter uma grande experiência para lidar. Então, eu sempre indico para os familiares, olha, esses são os profissionais indicados, mas procure saber se ele tem experiência com demência. Quando ligar e for marcar uma consulta, olha, eu suspeito que o meu familiar pode ter uma demência. Você trabalha com esse tipo de avaliação, isso é muito importante, porque aí a gente vai incorrer menos risco de um diagnóstico errado, né? De ter problemas aí com isso. Então, acho que isso é... Perfeito. Nunca é um só profissional, nunca é só um exame, nunca é só um sinal, né? Um conjunto de fatores, né? E mesmo, Ju, quando a gente fala assim, não nossa, muito a nossa realidade, mas hoje a gente sabe que existem os biomarcadores, né? E mesmo quando há presença de biomarcadores, né? Também não é uma sentença, a gente fala assim, né? Porque por mais que o biomarcador esteja ali, dependendo da qualidade de vida, o estilo de vida que essa pessoa tem, ela não vai apresentar doença, né? Então, o exame a gente precisa. As pessoas costumam falar assim: eu nem quero saber se eu tenho, se eu não tenho, né? Porque não vai fazer diferença. E na realidade faz diferença, né? Estilo de vida, diminuir fator de risco é essencial para que, se um dia a doença bater a porta, né? Ela bata quanto mais tarde, melhor. Total, né? Em relação a essa questão dos marcadores, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que vários idosos, às vezes, vêm a óbito, tem lá as placas beta-amiloide e não tinham sintomas de Alzheimer, por exemplo. Então, você apresentar as placas amiloides
não significaria que você estaria desenvolvendo Alzheimer também. Né? Esse é um dos pontos, até porque hoje a gente sabe que as plaques, né, a amiloide surge em grande número no nosso cérebro por conta de um processo inflamatório, né? Elas surgem ali para nos defender, por exemplo, de patógenos, né? De micotoxinas, de várias condições. Na verdade, elas vêm para nos proteger. E como quebra, Foi o excesso, né? né? E aí, se a gente consegue bloquear esse processo, pode ser que a gente não tenha os sintomas aí cognitivos lá na frente, né? Esse é um dos pontos também. Muito bom. Ô Ju, e aí a gente está falando em fases, né? A doença de Alzheimer, ela apresenta várias fases. Você, inclusive, disse que as iniciais podem ser imperceptíveis, né? A pessoa apresenta a doença, consegue lidar com ela, né? Fazer as suas compensações e ter uma qualidade de vida boa. Mas a gente hoje consegue, né? Definir algumas fases, assim, com algumas características bem marcantes. A gente diria assim, a gente tem uma fase que é pré-clínica, né, onde essa pessoa não apresenta sintomas. Hoje a gente não tem um exame específico onde a gente consiga observar isso. Mas a gente sabe que a doença se desenvolve antes dos sintomas. Então seria uma fase pré-clínica. A gente tem a fase de declínio cognitivo leve, que muitas falam, pode ser que desenvolva Alzheimer ou não. Hoje está ficando cada vez mais claro as grandes possibilidades de você desenvolver Alzheimer, já tem um declínio cognitivo leve. Mas, a partir disso, quando a gente vai para a questão sintomática, a gente vai trabalhar com 4 fases, né? Então, a doença de Alzheimer vai progredindo ao longo do tempo, ela vem de uma fase inicial até uma fase final, onde essa pessoa, no início, ela não depende da gente, ela vai depender da nossa supervisão, observação, até que lá no final, ela vai realmente para um quadro de total dependência, né? A fase inicial é a fase que eu falei, aqueles sintomas que eu coloquei aqui anteriormente, desorientação, de perda de memória, né? Além daqueles sintomas, né? A partir desse momento a doença evolui para uma fase intermediária. A gente vai ter uma piora dos sintomas que eu falei, então a perda de memória vai ser muito mais acentuada, essa pessoa começa a esquecer também o nome de pessoas próximas, o nome de familiares, ela começa aos poucos a esquecer a face de pessoas com as quais ela não convive há muito tempo, ela começa realmente a ficar incapaz para cozinhar, para limpar a casa, para tomar banho sozinha, tudo ela vai precisar de orientação, né? Ela ainda, do ponto de vista físico, ela ainda tem condições, mas ela precisa de orientação, ela precisa do passo a passo da gente, de instruções para poder conseguir lidar com esse cotidiano. Então, até para tomar banho, às vezes para conseguir arrumar a própria casa, para tudo ela precisa realmente de nossa orientação. E já vai ficar muito difícil para essa pessoa, por exemplo, sair sozinha. Porque realmente, a partir da fase intermediária, ela se perde fora de casa, ela se perde dentro de casa. É nessa fase que surgem também os problemas comportamentais, que, como vocês falaram, não acontecem com todos, mas acontece com grande parte, né? Que é apresentar a ansiedade, apresentar a síndrome do pôr do sol, apresentar os problemas com alimentação, os problemas com banho, as questões psicóticas também, as alucinações, acusar as pessoas, começar a ver coisa, ver bicho, ver pessoas que já morreram. E aí, se o cuidador realmente não entende sobre a doença, se torna uma fase assim, de grande estresse, né? E que vai ter uma exaustão física e uma exaustão emocional muito grande. Partindo da fase intermediária, a gente vai ter também a fase avançada. Na fase avançada, toda aquela dificuldade que essa pessoa tinha com a comunicação, aqui se acentua muito, né? Ela fica realmente incapaz de se comunicar. Então, ali na fase inicial, ela perde a palavra ou outra. Na fase ali intermediária, as frases ficam um pouco mais simples, né? Ela não consegue acompanhar um raciocínio muito longo. Quando a gente chega na fase final, ela realmente fica monossilábica, né? E a nossa capacidade dela de se comunicar conosco vai se tornando mais difícil e a gente vai precisar realmente trabalhar com a questão não verbal para entender o que ela está sentindo, para entender essa pessoa. Ela aqui já passa a não ter nem os parentes, e aí vem a dor dos familiares, dos filhos, que às vezes cuidam, às vezes tem pessoas até que se afastam, porque não conseguem lidar com isso, com o fato da mãe e do pai esquecer. E a gente tem as dificuldades aí realmente de entender o que está acontecendo ao redor, por isso que a gente orienta muitos cuidadores na questão do ambiente, como que ter
essa pessoa, como que tem que ser a comunicação, porque ela tem uma dificuldade de entendimento, então ela escuta as pessoas falando alto, pode imaginar que estão brigando, por exemplo, e começar a chorar. E aí ela não consegue falar que é isso que ela está sentindo, que é isso que ela está observando, né? Começa a surgir os sintomas motores também, a dificuldade de caminhar, a dificuldade com a questão da deglutição também, aí vem os problemas com a deglutição, vem a incontinência urinária, vem a incontinência fecal. Então, é um momento que essa pessoa realmente começa a ficar ali mais confinada numa cadeira de rodas, vai ficar acamada, vai depender totalmente da gente, né? Então, na fase inicial, a gente está ali supervisionando, na fase intermediária, a gente está instruindo, né? Ajudando, orientando, na fase avançada, a gente faz tudo, né? Por essa pessoa, porque ela já não tem mais capacidade, né? De realmente tomar banho sozinha, de fazer tudo. E aí a gente tem a fase final também da doença, né? E a fase final realmente ali as últimas semanas, os últimos meses de vida, quando essa pessoa realmente apresenta muita sonolência, apresenta as infecções, volta para aquela posição fetal, né? Começa a apresentar os problemas aí relacionados à não apresenta emagrecimento, até porque ela não consegue mais se alimentar como antes, né? Ela esquece completamente de se alimentar. Nesse ponto, na verdade, ela já não tem aquela necessidade, né, de alimentação que a gente tem quando a gente está funcionante, até porque ela não está em energia. Né? Gastando, né? Então, isso vai diminuindo realmente essas necessidades aí, nutricionais. E ela realmente fica confinada ao leito, né? E aí a gente observa de forma muito clara que está chegando aí o momento da vida, né? O momento de ir para outro local, né? E aí cada um acho que realmente é o final da doença. E cada fase, né, Ju, cada transição leva um período de tempo para acontecer, né? Você falou de uma forma muito clara quais são as fases e muito didáticas, mas no dia a dia elas ocorrem assim, essas mudanças são sutis, né? Porque quem está ali no dia a dia talvez não consegue perceber tanto, mas a pessoa que fica um mês e depois volta, fala, nossa, eu vi uma diferença muito grande, né? Desses passar de tempo. Então, é bem variável, né, Ju? Dá para a gente falar que daria para falar que, por exemplo, a fase inicial é uma fase mais longa e depois, conforme a doença vai avançando, as fases vão ficando menos espaçadas? Na verdade, assim, o que a gente observa é que a fase intermediária é uma das fases mais longas, né? A fase inicial um pouquinho mais curta. A doença vai ter uma média aí de sobrevivência, vamos dizer assim, de 8 a 12 anos, né? Algumas pessoas vão chegar aos 20 anos de doença de Alzheimer, né? De pós-diagnóstico. Mas, em geral, a fase inicial ali vai ser de 3 a 5 anos, geralmente, né? A fase intermediária um pouco mais, de 5 a 8 talvez, a fase avançada bem menos, né? Uns 2, 3 anos. Quando a gente fala de fase final, a gente está falando realmente de últimos meses aí de vida, né? É uma progressão lenta, ocorrem quadros, por exemplo, que a progressão é muito mais rápida quando o componente genético está ali. Então, por exemplo, Alzheimer do tipo familiar, geralmente ele é diagnosticado mais cedo e como ele tem um componente genético, ele é mais agressivo, né? Quem tem um APOE4 tem realmente uma suscetibilidade maior à inflamação. E esse processo inflamatório, ele é um dos pontos aí do desenvolvimento da doença de Alzheimer muito forte, né? Então, quem tem um APOE4 vai ter uma progressão mais rápida em geral da doença. Quem tem outras complicações que não são tratadas, por exemplo, é diabético, é hipertenso, é cardíaco, né? Tem problemas aí com sono, tem apneia, ou seja, tem um conjunto de questões que influenciam o desenvolvimento da doença e que às vezes o familiar esquece até porque ele não é orientado. Então ele se centra muito no Alzheimer e ele esquece de todos os outros fatores que tanto trouxeram o Alzheimer quanto vão fazer com que o Alzheimer avance muito mais rápido. Então o familiar sempre tem que entender o Alzheimer. A gente precisa continuar cuidando da alimentação, dos exercícios, da estimulação cognitiva, manejando o estresse. Como a gente maneja o estresse de uma pessoa que tem demência? Cuidando do ambiente, aprendendo a nos comunicar com ela, aprendendo como promover a sociabilidade para ela, para que a doença realmente se identifique. Mas o que ocorre muitas vezes é que, como o cuidador também não sabe lidar, e ele esquece das outras condições, e os profissionais também, né? Porque às vezes, por exemplo, o profissional médico, ele
trata, ele fala da educação e ele, às vezes não coloca os outros profissionais e as outras condições em cena, né, que são importantes ali. E aí não são tratadas, e aí a doença realmente avança muito mais rápido. Aí não. E aí a gente escuta algumas. Ah, mas agora eu não tenho o que fazer. Sempre tem o que fazer, né, Ju? Sempre tem uma intervenção a ser feita. Sim, tem um conjunto de profissionais, né? Tem um conjunto de estratégias de multidomínios que a gente trabalha realmente para poder estimular essa pessoa de todos os pontos de vista, né? Todos os pontos de vista, porque a gente sabe que a doença de Alzheimer é uma doença complexa. Então, ela tem vários fatores que envolvem, né? Então, a gente vai precisar, por exemplo, do profissional de fisioterapia, do profissional de terapia ocupacional, do educador, trabalhar não só a funcionalidade, mas fazendo os exercícios, fazendo as estimulações físicas, isso também trabalha o mental, né? Existem processos fisiológicos que acontecem quando faz exercício físico e que aí vão trazer essa manutenção cerebral. Isso vai ajudar o cuidador também, porque essa pessoa vai demorar mais tempo para ter uma perda funcional. A gente tem o profissional da gerontologia, né, o gerontólogo, para organizar essa questão do processo de cuidados, para orientar o familiar, para fazer essa gestão aí que vai ajudar muito o cuidador, que às vezes está perdido, não sabe o que fazer, não sabe como dar esse cuidado, como organizar esse ambiente, né? Como organizar a família. A gente tem um gerontólogo ajudando nesse processo. A gente tem fonoaudiólogo também, que é muito importante desde o início da doença, para trabalhar a questão da deglutição, para trabalhar a questão da comunicação. E às vezes a família não tem completa noção, nem sabe o que é um profissional desse, né? A gente tem um profissional de assistente social que é importante. Por que é importante? Porque se um cuidador está estressado, ele não conhece a rede de serviços, ele não entende o que tem ali, né, tanto do ponto de vista público, né, privado, quanto de ONGs, que podem ajudá-lo, ele vai se sobrecarregar. Uma vez que ele se sobrecarrega, ele fica estressado, ele passa isso para a pessoa com Alzheimer, que também vai ficar estressada, e vai fazer com que essa doença evolua muito mais rápido. A gente tem o profissional do direito, que é importante ali também para a gente entender quais são os direitos de quem tem Alzheimer, né? No acesso à medicação, no acesso a outros recursos, como cadeira de rodas e etc. Então, tem um conjunto de profissionais ali juntos, né? E aí a gente tem várias outras estratégias aí que a gente pode trabalhar com esses profissionais, né? Com os cuidadores para melhorar esse processo de cuidado. Qualidade de vida, né? Independente de quanto tempo ainda tenha, a pessoa é digna de receber o melhor que ela pode, né? Tanto com questão, dos profissionais, a família, né? O ambiente. Então, porque muitas vezes, como ela já perdeu a independência e a autonomia, ela depende de alguém para tudo. Então, quanto mais informação as pessoas que estiverem ao redor tiverem, né, melhor vai ser a qualidade de vida que essa pessoa ainda tenha, né? Por isso que a gente sempre fala, né? O cuidador muitas vezes é um familiar que vira cuidador do dia para a noite. E tem que aprender a lidar com o diagnóstico, né? Então, receber o diagnóstico. E agora? E aí, pessoas hoje de 60, 70, 80 anos, alguns com muitos filhos, acabam, a responsabilidade muitas vezes, né, é dividida, ou às vezes é um familiar que acaba tomando mais conta do que o outro, né? Então a sobrecarga vai vir. Aí é como que a gente pode fazer com que isso não atrapalhe, né? Não vá influenciar diretamente na vida da pessoa que está sendo cuidada, com informação, né? Com rede de apoio, não tem outra maneira. Pensar amanhã eu vejo o que eu faço, né? Por mais que cada dia com o paciente com diagnóstico é um dia, preciso estar preparado, né? Não dá para pensar, vamos deixar acontecer e vamos ver o que eu faço. Porque muitas vezes a falta de informação pode realmente agrava, né? A gente sabe que agrava, e aí não é isso, né, que a gente busca, né? A gente busca disseminar informação porque as pessoas, né, encarem a doença. A gente vê muitas vezes, né, negando a doença. Ah, não, mas né? Não é isso. Não é tudo isso.
existe esse processo de negação, existe algo muito característico nos cuidadores. Eu lido com isso todos os dias nas minhas redes sociais e no meu canal do YouTube, que é bem assim. Alguém na família recebe diagnóstico do Alzheimer e aí o cuidador parte do princípio que se ele tem muito amor, ele vai dar conta. Porque ele tem amor, então ele é o pai, ele vai doar completamente e ele vai dar conta. Então, ele não percebe a importância, por exemplo, dele ler, a importância dele buscar, a importância dele fazer um curso, né? Dele, enfim, aproveitar as oportunidades que os profissionais da área trazem. Porque vai cair justamente no que você falou. A gente precisa de um planejamento, a gente precisa de uma preparação, a gente precisa aprender a sistematizar. Ninguém nasce sabendo que é uma pessoa que tem demência. Eu espero que futuramente a gente aprenda isso, né? Estamos lutando por ter uma política voltada para pessoas com demência, mas não se fala nisso, ninguém senta numa mesa no café da manhã ou do almoço falando sobre demência. Então, ninguém nasce sabendo cuidar de pessoas que têm demência. E aí, o que eu observo? O cuidador acha que ele vai dar conta sozinho, e aí ele, às vezes, não busca os outros profissionais, às vezes não busca uma capacitação, e ele vai. Só que ele faz tudo errado sem saber, vai com muito amor, por exemplo, fazendo tudo pelo idoso, e ele não percebe que à medida que por aquela ela vai perder a independência mais rápido. Ele dá tudo o que aquela pessoa quer comer, porque ele parte do princípio, se ela já tem Alzheimer, então eu vou fazer todas as vontades dela, né? Ele às vezes não estimula aquela pessoa a fazer um exercício físico. Não, mas ela quer ficar deitadinha ali, ela tá bem, eu vou deixar, porque eu vou fazer o que ela quer. Apresenta as mudanças de comportamento, às vezes o ambiente está um ambiente de barulho, ambiente que talvez aquela pessoa até gostasse de um ambiente assim, mas hoje aquilo causa uma irritação, causa uma agressividade nela. E o familiar não sabe. Então, às vezes, o familiar chega para mim assim, esgotado, e aí eu, tá bom, vamos conversar. Né? Como que é a sua residência? E aí a gente começa a conversar, né? Como que é o dia a dia? E a gente vai vendo que, na verdade, o estresse do cuidador está muito realmente relacionado à falta de conhecimento sobre a doença e como lidar. Porque, às vezes, o cuidador ele quer continuar cuidando dessa pessoa como se ela não tivesse Alzheimer. Então, ele quer puxar ela para a realidade, ele quer fazer coisas que não cabe. E aí aquilo vai trazer agressividade, aquilo vai trazer irritação, vai trazer ansiedade em quem tem Alzheimer e vai ficar estressado. E quando ele chega, por exemplo, ele chega quando ele já está esgotado. Né? Ele chega para os profissionais, quando ele está esgotado, aí ele vem, às vezes esse idoso já está na fase avançada já, e ele vem, e quando ele conhece, quando ele passa a ter conhecimento, aí ele fala assim, eu queria ter te conhecido 10 anos atrás. Queria ter procurado 10 anos atrás, eu queria ter feito aquele curso 10 anos atrás, 5 anos atrás. E aí já se perdeu muito, né? Já houve um esgotamento, e aí a gente vai trabalhar realmente ali no mais paliativo, não seria a melhor forma, mas assim, a gente já não consegue utilizar todos os recursos, né? Então eu E diria... às vezes, pode falar, Gil. Não, e às vezes o cuidador tem até o sentimento de culpa, né? Por fazer as coisas de uma forma que, para ele, no momento, era o melhor, mas aí a hora que você, ou o profissional, mostra para ele a direção que seria, né, o mais viável para a pessoa, para o idoso, vem esse sentimento de culpa também, né? Por isso que é importante essas instruções, logo no início, né, do diagnóstico. Verdade, aí a gente já começa a ter que trabalhar com o cuidador. Calma, você fez o que você pôde, né? Agora você tem uma orientação. Aí eu sempre digo, ó, agora você vai fazer o que pode ser feito para esse momento e você também vai compartilhar o que você aprendeu hoje para outras pessoas, porque eu acho assim que o cuidador de quem tem Alzheimer tem uma função social. Eu me vejo como uma função social a partir do momento que eu comecei a entender sobre a doença. Eu vejo que eu tenho a obrigação de compartilhar e eu acho que os cuidadores também. Então eu falo assim, vamos aprender a lidar com essa culpa que não é culpa, na verdade, né? Vamos tirar isso. Você fez o que você pôde, perfeito. Mas quer lidar melhor ainda com isso? Começa a compartilhar informações sobre a doença, porque aí você vai multiplicar e você vai fazer com que muito mais pessoas não passem pelo que você passou. Tenham esse conhecimento antes, né? Então é uma das formas aí também de ajudar esses cuidadores a lidar com esse sentimento. E aí, por exemplo, eu tenho cuidadores que já fizeram curso de cuidador depois disso, já viraram gerontólogos, né? Já, enfim, seguiram aí carreira até nessa área. Porque, que não, legal. eu da minha mãe e do meu pai, eu tenho essa função e vou trabalhar e compartilhando, né? Ô, Ju, então aproveitando, né, a gente estava falando de quem cuida.
Que dicas que a gente pode dar para os cuidadores, né? Para quem está ali no dia a dia, né? Que às vezes está cansado, que às vezes, né, perde a paciência, que não entende da doença e não levar para o pessoal, né? Que tem muita gente que leva para o pessoal algumas ações, né? Alguns comportamentos. Então, que dica que você pode dar para os cuidadores que estão hoje vivendo essa realidade? A primeira dica realmente é estudar sobre a doença, né? Isso é o principal, você entender a evolução da doença, você entender as fases, né? Você entender o que você pode fazer para lentificar esse processo, você aprender a planejar o seu cotidiano, preparar. Eu acho que isso é fundamental. A gente realmente precisa saber o que vai acontecer mais na frente para a gente adaptar. Né, para a gente conseguir adaptar a nossa casa, para a gente conseguir entender, por exemplo, essas mudanças de comportamento que não é. A pessoa não escolhe ter essas mudanças de comportamento, ela não escolhe as psicoses, tudo isso vem da doença. Então, acho que é um dos pontos principais, né? A gente sempre fala para o cuidador que a gente tem que aprender também, por exemplo, avaliar o risco, né? Aprender a avaliar o ambiente, como adaptar o ambiente para uma pessoa que tem Alzheimer, como organizar a rotina, às vezes o que causa realmente estresse no cuidador, como eu falei anteriormente. É porque o ambiente não é um ambiente amigável para uma pessoa que tem Alzheimer. É amigável para uma pessoa que não tem demência, mas para quem tem Alzheimer não é, não está mais acolhedor, está confuso. Então a gente tem que entender que à medida que a doença avança, progride, essa pessoa vai perdendo, né, as capacidades cognitivas e a gente vai ter que fazer as mudanças para simplificar aquele ambiente, simplificar aquela rotina e trazer segurança, né? Às vezes é muito comum, por exemplo, pessoas com Alzheimer que se perde, que causa incêndio dentro de casa, que agride outras pessoas com uma faca, com um copo de vidro. Por que que isso acontece? Porque o cuidador não entende a doença, e aí vem, e aí ele confia naquela pessoa que tem Alzheimer, ele não entende que quem tem Alzheimer pode ali desenvolver uma psicose, né? E achar que aquela pessoa está querendo matar, está colocando veneno, e ser agressivo, e aí o cuidador fala, não, mas para que eu vou tirar a faca, esse copo daqui, né? Minha mãe nunca vai fazer isso comigo. E faz, porque é a doença que está ali agindo, ela tem um comprometimento. Então, eu acho que é importante aprender técnicas também para lidar com essa questão das mudanças de comportamento, né? A gente sabe que quem tem Alzheimer vai apresentar essa dificuldade para compreender o que está acontecendo naquele ambiente, compreender o que a gente fala, vai ter, enfim, um conjunto de danos, né, de inseguranças, de medos, que vai fazer com que essa pessoa tenha realmente a agressividade, tenha a irritabilidade. Então, aprender a se comunicar com essas pessoas de forma adequada é muito importante. Entender que a comunicação, né, que às vezes, na verdade, o comportamento dela é uma forma dela comunicar o que ela está sentindo. Então, às vezes, ela está com frio, ela está com calor, ela está com fome, ela está ouvindo uma coisa que a gente está falando e que não é agradável para ela. Eu vejo muitos cuidadores assim que, mas minha mãe não está falando. E aí conversa tudo de ruim na frente da mãe. Mas não entende que ela pode estar entendendo. Ela só não está conseguindo expressar, mas ela pode estar entendendo o que a gente está falando. Então isso causa um sofrimento para quem tem Alzheimer também. Às vezes é por isso que ele fica choroso, né? Isso acontece muito. Então aprender técnicas de comunicação é importante também. Aliás, técnicas, né, para lidar com a questão do comportamento. Comunicação também é muito importante, principalmente a comunicação não verbal, né? Lembrando que ela vai perdendo a capacidade de falar, de entender o que a gente fala, mas ela tem a capacidade de sentir, né, e a capacidade de observar. Então, uma vez que eu mantenho esse alinhamento e eu mostro para essa pessoa, passo para ela projeto paz, tranquilidade, né, proteção, às vezes eu não preciso nem falar muito, eu só preciso ter um olhar carinhoso, ter uma postura carinhosa, só preciso que ela olhe para mim e ela sinta que eu sou uma pessoa de confiança para ela, que eu sou uma pessoa que acolhe, né, que protege. Também vai ser muito importante, né? E, enfim, a gente aprender realmente esse conjunto de recursos e a gente também nos cuidar, né? Não é fácil quando a gente fala sobre essas coisas, e quando a gente fala sobre cursos, a gente ensina muita coisa que vai ajudar, vai melhorar 70% a 80% o cotidiano do cuidador.
Mas o cuidador precisa realmente se cuidar, né? Ele precisa cuidar das suas emoções. Então, se ele percebe que ele está irritado, se ele percebe que ele está triste, se ele percebe que ele se sente muito frustrado, é a hora realmente de procurar um profissional de psicologia. Sempre digo que os grupos também de pessoas com Alzheimer são muito importantes. Esse cuidador tirar um tempo para ele, né? Dividir essa responsabilidade com outras pessoas, às vezes ao longo do tempo, essa pessoa desenvolve também uma resistência a isso, por mais que ela diga que precisa de ajuda, ela toma para si, né, aquele cuidado, ela não consegue se desvincular disso. Então, é compartilhar esse cuidado, mas em último caso, não tenho ninguém. Bom, vou desprender então das minhas obrigações, né? Que às vezes o cuidador fala, mas eu tenho que lavar roupa, eu tenho que arrumar a casa. Não, esquece tudo isso quando esse idoso está dormindo. Eu vou descansar, eu vou ouvir uma meditação, vou ouvir uma música, vou ver televisão, vou ligar para um amigo, né? Mas assim, ter pausas durante esse processo de cuidado, porque ninguém aguenta ficar 24 horas, ficar o tempo inteiro cuidando, preocupar, não dá. Nossa mente não sustenta isso, nem o nosso corpo físico. A gente precisa de um tempo pra gente, né? Até porque é 24 horas, né, Ju? Dependendo do estágio da doença, o paciente precisa de uma vigia aí de 24 horas. E se a pessoa que está ali, né, cuidando, não tiver realmente esse tempo, né, e esse espaço para cuidar de si, ela não vai ter capacidade de cuidar do outro, né? Sim, exatamente. Eu sempre digo para o cuidador assim, olha, tem duas coisas. Primeiro, ele é o espelho. Se eu falo o tempo inteiro, em todas as lives eu falo isso. Se o cuidador não está bem, a pessoa com Alzheimer não vai estar bem. Então, eu sei exatamente como é o comportamento de uma pessoa que tem Alzheimer quando eu olho para o cuidador. Então, se eu vejo que o cuidador está estressado, eu tenho certeza que quando eu chegar naquela casa, a pessoa com Alzheimer vai ser uma pessoa estressada, agressiva e irritada. Então, se o cuidador está bem, se ele cuida de si emocionalmente, ele vai transmitir isso para quem tem Alzheimer e, consequentemente, ele vai fazer com que essa pessoa se sinta mais tranquila e mais relaxada. Por outro lado, tem outra coisa que acontece o tempo inteiro, né? Que é cuidadores morrerem antes de quem tem Alzheimer. Porque vivem estressados, tomam esse cuidado como um único projeto de vida, às vezes não abrem espaço realmente para outros auxílios, para outras orientações, né? Às vezes ficam com medo de deixar a pessoa que tem Alzheimer com outra pessoa. Eu vejo muito isso em hospital, às vezes é o único cuidador, né? E aí vai para um hospital onde a gente tem enfermeiros, técnicos, pessoas o tempo inteiro, 24 horas. E aí, às vezes, a gente diz para o cuidador, vai para casa, dorme um pouquinho, deixa aqui com a gente vai cuidar. E ele não vai, ele não consegue, porque ele acha que se ele for, aquela pessoa vai morrer, o enfermeiro não vai cuidar e não sei o quê, ou seja, ele se cobra demais. Então, assim, aprender a se cuidar é muito importante, porque o cuidador estressado vai surgir um conjunto de problemas disso, os problemas cardíacos, os cânceres estão por aí, né? Então, a gente precisa realmente estar bem mentalmente, fisicamente, para a gente cuidar de outra pessoa. Porque senão tudo que a gente menos quer acontece, que é deixar essa pessoa ser um cuidador. Porque se você não se cuida, você vai antes. Então, se você é a única cuidadora, né, o que vai acontecer? Essa pessoa vai para onde você não quer, que é uma instituição. Então, se cuide, abra mão, né, de alguns espaços, abra mão da casa, deixa a casa aí bagunçada, descanse um pouco, se cuide, tenha um pouco de vida própria, para que você realmente leve essa missão até o final, porque senão você corre risco de não levar. Uma coisa que eu percebo também, às vezes o cuidador, é como você falou, para ele, a missão de vida dele é cuidar, né? E aí, quando ocorre o processo de finitude, que a pessoa falece, ele se sente muito perdido, né? Eu já convivi, assim, com pessoas que foram cuidadoras e parece que a missão de vida dela, ela demora um bom tempo depois para se reconstruir, né, para se reerguer. Então, por isso que é importante esse respaldo, né, durante o processo do cuidar, porque depois ele vai ficar um tempo, é como se ele não tivesse mais um porquê, né, porque muitas vezes ele deixa a própria vida de lado e só pensa no cuidado, né, de fazer o melhor para aquela outra pessoa. É uma coisa que eu percebi também. Assim, o que é cuidado? Eu percebo isso também. Às vezes o cuidador acha que ele só está cuidando se é ele que efetivamente faz tudo.
Ele não entende que se ele paga alguém, por exemplo, para ficar ali também, se ele paga um cuidador formal, se ele paga, por exemplo, um centro-dia, ou ainda que seja público, né, também, que ele também está sendo responsável pelo cuidado. Não, ele acha que cuidar e assumir essa missão é só ele fazer tudo aquilo 24 horas, né? E é como se ele fosse uma super mulher, um super homem, e não é assim. E como você falou, ele deixa de construir os próprios projetos de vida, né? Por isso que no curso SOS Alzheimer, a última aula, que é quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente tem um ponto lá, que é o ponto dos projetos de vida para os cuidadores, né? E aí, o que que eu tô construindo para minha vida, o que que eu tô pensando? Porque, assim, se tem Alzheimer, né, até o momento a gente não tem uma cura, a gente está progredindo para uma cura em estágios bem iniciais, mas não é ainda a realidade para todo mundo. Bom, a doença vai evoluir, vai progredir, vai chegar um momento que essa pessoa vai morrer. Assim, não tem o que a gente vai acontecer, com todos nós vai acontecer, mas com ela é certo, né? Então, eu preciso ter projetos de vida, eu preciso ter os meus amores, né? Eu preciso ter o meu exercício físico, eu preciso pensar em mim do ponto de vista profissional, até financeiro. Às vezes não se trabalha muito essa questão da reserva financeira, né? Do que vai ser de mim quando essa pessoa partir. A gente não tem uma política pública hoje, por exemplo, onde essa pessoa que cuida tem uma proteção do ponto de vista previdenciário. No Brasil isso não existe. Em alguns países existe. Então, aquela pessoa com Alzheimer falece, o cuidador vai ter ali assegurado uma proteção por um tempo da Previdência Social. Aqui não. Então, o cuidador tem que pensar também nesse futuro dele profissional, né? É bom compartilhar o cuidado, reservar um tempo para pensar nele, ainda que ele seja o principal responsável. Quem sabe, talvez, eu consiga aí amigos, familiares, ou familiares não querem me ajudar, os colegas da igreja, procuro o assistente social e vejo o que meu município tem de serviço, para que eu tenha um tempo para estudar, para que eu tenha um tempo para me qualificar, porque eu tenho que ter um projeto de vida. Meu projeto de vida não pode ser só cuidar dessa pessoa. Eu preciso ter outras coisas, né? Eu preciso pensar no meu futuro. É isso mesmo, né? Porque se a gente fala só em prevenção, né, Ju? Nossa missão aqui é falar em prevenção, né? Como que a gente pode fazer e o cuidador entra nesse bolo, né? Que ele também precisa. Porque eu não sei se é a sua prática aí, mas é muito também comum ver depois, né, dessa passagem da pessoa que, né, encarou o Alzheimer por muito tempo, o cuidador depois ser diagnosticado também. Sim. Isso muito em função de todo esse tempo, né? Essa qualidade de vida que não era favorável, né? Então não é algo que está longe da nossa realidade, né? Você pode falar pra gente. Foi muito bom você falar isso, muito bom mesmo. Porque assim, que fique claro para o cuidador que o Alzheimer familiar ele é 5 a 10% dos casos. Então, a maior parte dos casos de Alzheimer são Alzheimer esporádico, né? Que está relacionado ao estilo de vida. E aí, por que que o cuidador ele é um dos que tem mais risco de desenvolver Alzheimer? Não é porque todos os cuidadores herdaram a genética que deixa mais predisponível ao Alzheimer, não. É porque o estilo de vida dele se torna um estilo de vida propício para desenvolver a doença. Então, ele se alimenta mal, ele vive estressado, ele dorme mal, ele fica obeso, ele desenvolve resistência à insulina, ele tem triglicérides altos, ele não se estimula cognitivamente também, porque ele só vive em função do processo de cuidado, então ele não faz essa estimulação, ele não tem sociabilidade, então ele perde os amigos, ele deixa de sair, ele não tem mais lazer. Então é por conta de tudo isso que ele acaba desenvolvendo Alzheimer, não necessariamente porque ele herdou uma genética, porque são poucos que vão herdar essa genética da doença, né? A maioria de nós desenvolve realmente o Alzheimer esporádico. Então, se cuidar é o principal, né? E aí eu vejo muitos cuidadores, assim, preocupados, né? Muito nervosos com a questão da genética. Gente, que seja claro, a gente tem que cuidar e ter estratégias multidomínios, não adianta pensar só na genética, ainda que você tenha genética, também não significa que você vai desenvolver, porque você tem um dos pontos ali que te deixa mais predisponível, mas você cuida de todas as outras coisas, se você faz estimulação, se você dorme bem, se você suplementa, se você se alimenta bem, né, se você cuida do seu estresse, você diminui assim, drasticamente suas chances de desenvolver a doença, mesmo que você herde a genética. Então, a questão é que realmente o cuidador precisa se cuidar, senão ele vai ser um candidato a desenvolver a demência e aí quem vai cuidar de você, né? Então, sempre para ensinar.
você que é cuidador. Pense no autocuidado, que é muito importante. Ai, Ju, ó, o tempo voou, deu nossa 1 hora aqui. Que bate-papo gostoso, viu? Eu vou repetir o que eu falei lá no começo, é uma honra muito grande de ter você aqui no mês, nesse dia, né, no mês, que as pessoas consigam entender, né, o objetivo do nosso bate-papo hoje, que busquem conhecimento, que não tenham vergonha, né? Que estejam abertas para receber um diagnóstico e buscar o melhor, né? O melhor cuidado. Então, eu queria te agradecer do fundo do coração. Foi muito legal o nosso bate-papo. Você é uma pessoa que tem uma missão de vida muito bacana e está impactando muitas vidas e que assim continue, né? Levando informação para quem precisa. E muito, muito, muito obrigada. Ah, meninas, muito obrigada. Eu que agradeço a recepção de vocês. O bate-papo foi maravilhoso, gostei muito. É engraçado que a gente sente a energia, né? Tem lives que a gente faz que são lives pesadas, tem lives que são leves, né? Como essa live que a gente fez hoje, que para mim foi super leve, super gostosa de fazer. Então, agradeço o acolhimento de vocês, estou sempre à disposição quando vocês quiserem falar sobre, enfim. Se eu não puder ajudar de alguma forma, eu estou à disposição de vocês. E é isso, né? Seguimos aí na missão, vocês trabalhando esses aspectos preventivos. Então, você que está aí com medo de desenvolver Alzheimer, não fique com medo, não, mas faça o trabalho preventivo, a estimulação cognitiva que as meninas está aí, faça, né? Busque, porque é realmente um dos pilares de prevenção. E estamos todos aí realmente, né, tentando conscientizar, tentando ajudar nos aspectos preventivos também. E, enfim, é um prazer Quem imenso. tiver alguma dúvida, né, Ju, a gente vai deixar depois o arroba da Ju aqui, né, Sim, o canal do YouTube, né, Ju, que você tem muita coisa lá e é material que todo mundo tem acesso, né, Ju? Só, Sim. né, não É, tem dificuldade. hoje a gente tem mais de 500 vídeos, né, lá no meu canal do YouTube sobre a doença de Alzheimer. A gente tem uma média de 150 vídeos. Então, você que está assistindo aí é cuidador, faz lá enfim, coloca a Uma playlist. maratona. Tem muita coisa para vocês assistirem. Tem o blog também. Todas as redes sociais, é só procurar Juliana Berevides, vocês vão achar. Tem outros vídeos sobre longevidade, envelhecimento, enfim, tem bastante coisa, muito conhecimento gratuito. Então, acessem, compartilhem também, que a gente quer realmente contribuir, ajudar, né? E executar aí essa função social, né? Esse projeto social que é conscientizar sobre a doença. Muito bom. ah, Agradecer a Mariana também de estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Mari, mais uma vez, mais um encontro, né? A gente vai colocando aí para nossa bagagem essas experiências boas, né? Que a gente tem a oportunidade de encontrar profissionais tão maravilhosos nesse caminho. gratidão, meninas. Foi assim sensacional. Um beijo, boa semana para vocês. Beijos. Beijo, Boa meninas. noite. Tchau. Tchau,